Muito feliz de estar aqui, porque eu entendo que a expectativa nos nossos corações para um encontro deve sempre trazer a esperança de que algo do céu pode visitar a terra. Amém? Amém? No livro de Gênesis, no capítulo 11, fala sobre a tentativa do homem de acessar ao céu. E esse texto ele diz que vamos construir uma cidade e uma torre para que o nosso nome seja célebre. Então está ali no versículo 4 e 6 do livro de Gênesis. Pai, essa é a tua verdade, essa é a tua palavra. E que a tua palavra, Senhor, possa produzir a resposta no nosso coração, no qual nós precisamos ouvir de ti, Senhor, para juntos conseguirmos ajustar, Senhor, o nosso mapa, para acessar aquilo que o Senhor já tem liberado do céu aqui na terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Era uma reunião, e nessa reunião eles começaram a tomar algumas decisões. Sabe quando você se reúne para tomar decisões? E esses homens se reuniram para a tomada de decisões. E dentro dessa tomada de decisão, eles entenderam que eles deveriam chegar ao céu. Eles deveriam acessar um lugar onde Deus habitava. Então, aparentemente, parece ser uma coisa boa, porque todos nós buscamos isso, buscar o lugar onde Deus habita, estar no lugar onde a presença de Deus está. Mas esse texto ele finaliza com algo terrível, dizendo assim: para que o nosso nome seja célebre. Então não era mais um motivo de acessar aos céus para que o nome de Deus fosse conhecido na vida daqueles homens, mas para acessar ao céu, para que esses homens pudessem se fazer conhecido através de seus feitos. Então muitos de nós estamos envolvendo ou movendo a nossa vida a fim de nos fazermos famosos, a fim de nos fazermos sermos reconhecidos, para que as pessoas olhem para nós e nos tenham como referência de alguma coisa. Ou seja, aquilo que eu estou construindo, aquilo que eu estou fazendo em nome de Deus, não tem a intenção de glorificar o nome de Deus, mas me fazer conhecido por aquilo que eu estou construindo. Então, quando eu entendo que a minha motivação, ou seja, o motivo para agir está equivocado, então é natural que as respostas daquilo que eu estou fazendo também não seja aquilo que eu espero que aconteça. E como aconteceu? Então, naquele momento, Deus desceu e confundiu a linguagem dele. A partir daquele momento, eles não entendiam mais. Eles não conseguiam mais dialogar entre si. Passaram a ser estranhos uns para os outros. Passaram a ser diferentes. Imagina, você conversa com alguém de maneira natural e, de repente, aquela comunicação que era tão fluida, tão natural, passa a ser não entendida e não interpretada mais. Como que deve ter ficado aquele ambiente? Sabe por quê? Não é porque a unidade era ruim, mas porque a motivação era errada. E sempre que nós erramos no motivo de fazer, o resultado também é ruim. Então não adianta eu, em nome de Deus, querer fazer alguma coisa, se aquilo que eu estou fazendo não tem a intenção de honrar o nome de Deus. Porque a palavra do Senhor declara que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. A opinião de Deus, ela não é dividida com as pessoas. Ela é a opinião de Deus e ponto. Não é Deus conversando comigo e dizendo para mim: André, o que você acha que eu devo fazer sobre isso? O que você pensa? É como se eu tivesse o poder de... E Deus, pensando bem sobre essa ideia sua, que tal se nós fizéssemos uma melhoria nesse ponto? Não é assim que funciona, mas nós temos construído muitas vezes um evangelho em si mesmado, que tenha uma intenção clara de favorecer o homem como um aspecto daquilo que é a vontade de Deus. E não é a vontade de Deus, ela é única. E a palavra do Senhor declara que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então é eu que preciso me ajustar para aceitar aquilo que Deus diz como sendo verdade. Então, entendendo isso, eles estavam construindo a partir da terra para alcançar ao céu. Eles estavam tentando alcançar com as mãos aquilo que só pode ser recebido por fé.
Então eles estavam tentando tocar em algo de maneira natural, quando eles precisavam entender que aquilo que Deus faz para nossas realidades, elas necessariamente não precisa ser compreendida por mim. Mas eles precisavam de uma lógica, eles precisavam de um entendimento natural, mas aquilo que eles queriam receber, não iam receber dessa maneira. Então muitos de nós estamos vivendo com essa mentalidade, a mentalidade da Torre de Babel. Nós estamos tentando construir com a nossa própria força, com o nosso próprio nome, com a nossa própria reputação. E a gente tem lidado com essa sociedade, que faz questão de apresentar o seu nome, para que você se impressione com o nome que ele carrega. Sabe, as pessoas conversam com um ou com o outro e falam assim, você conhece fulano? E quando você diz não, eles se espantam. Não conheço. Mas como não? Por quê? Porque nós estamos construindo uma sociedade voltada para nós mesmos, para o nosso ego, para a nossa vaidade, para a nossa vontade. E isso nos tira daquilo que é o reino de Deus. Nos tira daquilo que é a proposta do reino de Deus. Então entender isso, entender essa proposta de construção, faz com que nós de fato quebremos o nosso teto, ou seja, a nossa limitação, que muitas vezes é feita por causa das ferramentas erradas. Utilizamos ferramentas da terra para acessar o céu. Então, quando eu erro na ferramenta, e aqui a gente tem uma frase que eu aprendi nesse local, com as pessoas que trabalham com construção, muitos de nós estamos fazendo algo, esperando uma resposta do céu, mas nós estamos fazendo com muito esforço. É muita força, muito cansaço, muita fadiga. Então eu entendo que dessa vez eu quero traduzir para você que se eu quero construir algo na força do meu nome, ou da minha reputação, ou da minha segurança, nós estamos tentando traduzir isso de uma maneira equivocada. Porque Deus me ensina o acesso ao céu de uma outra forma. Deus ele nos traz a tradução de como isso acontece. Deus ele estabelece princípios e a partir desses princípios eu consigo compreender como eu posso fazer que isso aconteça. Então, entendendo isso, faz com que eu mude totalmente o meu ecossistema. É Deus dizendo para mim, eu não quero que você construa para o céu, eu quero que você construa a partir do céu. Porque a intenção clara não é eu acessar ao céu, mas trazer o céu aqui para a terra. Sabe, uma oração intencional que traduz o céu aqui para a terra, porque muitas vezes nós estamos buscando acessar algo, e esse algo que nós estamos buscando já está liberado aqui na terra. Já está concordado por Deus, já está deliberado por Deus. Então eu preciso começar a entender aonde o céu está, para que eu possa entrar nessa frequência do céu aqui na terra. Então, compreendendo isso, eu vou começar a entender que o céu não é o meu limite, mas é o ponto de partida. Não é o meu ápice, é da onde eu inicio todas as coisas. Então eu começo todas as coisas em Deus. E a partir de Deus, eu devo gerar a expectativa de que as coisas vão acontecer. Então o primeiro ponto de contato é encontrar-me com Deus. É ter a revelação do céu para traduzir a realidade que eu preciso ser mudado, que eu preciso que seja mudada aqui na terra. Amém? Você está entendendo? Acho que você está mais cansado do que eu, não é possível. Sabe por quê? Porque eu entendo que Deus nos chamou para viver o extraordinário. O que é o extraordinário? É aquilo que não é comum, aquilo que não é natural, aquilo que não é esperado. Sabe, o uau. Não. É viver uma realidade além daquilo que todos esperam. Efésios capítulo 3, versículo 20 traz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então Deus está dizendo para mim que já existe um poder depositado em mim.
Já existe uma realidade que já foi depositada em mim. Afinal de contas, você é conhecedor de que o mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos habita em você. Mas entre isso ser a verdade e eu conseguir compreender isso e traduzir isso na minha prática, vai começar a manifestar uma vida que está sendo vivida sem essa verdade sendo efetiva. Por quê? Porque o poder que está operando em mim está limitado pelo céu dos meus conceitos. Então eu estou limitando os meus conceitos, eu estou limitando o céu da minha vida, porque o poder que opera em mim é limitado. Então, se é infinitamente mais, isso não soa como uma vida medíocre. O que é ser medíocre? Quem já ouviu da mamãe dizendo assim: meu filho, você não é igual a todo mundo. Mas mãe, todo mundo pode. Não, você não é todo mundo. Já ouviu essa frase? Talvez você é a mãe que diz isso, inclusive. Então é importante entender que uma vida medíocre, ou seja, basta o suficiente. Basta o normal. Me entenda, eu não estou falando de recurso financeiro, amém? Porque às vezes quando a gente vai traduzindo uma mensagem, a sensação que a gente tem é que começa a ver cifrões, moedas caindo, tilintar do dinheiro. Não, é viver uma vida além dessa expectativa em que a resposta é só financeira. É viver uma vida onde o céu opera em toda a frequência e você começa a viver o shalom de Deus, uma paz que excede toda e qualquer explicação. Uma paz que não se explica. Que paz é essa? Não é uma paz que Ele tem dado ao mundo, é uma paz para que Ele tem dado para aqueles que acreditam naquilo que Ele pode fazer. Então é uma vida que não se abala diante da circunstância. Então é importante entender que isso não é um excesso, é algo que quebra a expectativa. Então o problema é que pedimos dentro do nosso limite de teto, é dentro das nossas experiências relacionais, é dentro da história que contamos para nós mesmos. Nós somos especialistas em contar histórias para nós mesmos, que determina o sim ou não daquilo que Deus pode ou não pode fazer. Sim ou não? Sabe, uma secretariazinha eletrônica dizendo assim: isso não é para você. Isso não é a sua realidade. É um Gideãozinho, dizendo assim: mas como? Se eu sou pobre? Como? Se eu sou menor? Como? Se na minha circunstância eu só vejo situação caótica? Como? Se eu sou pesado de língua e eu não sei falar? Como? Então o meu como está estabelecido dentro dos meus limites naturais. E Deus está dizendo e chamando você para dizer: não é sobre os seus limites naturais, mas sobre o que eu depositei dentro de você, que vai traduzir a realidade do céu aqui na terra. Então, é um momento de despertar aquilo que foi depositado dentro de você, porque a palavra do Senhor declara: do seu interior fluirão rios de águas vivas. É fluir, é deixar acontecer, é deixar acontecer. Então, a minha experiência, ela começa a ditar o que o céu pode produzir. Pastor, essa palavra é bonita, mas no meu extrato isso não confere. Essa palavra é bonita, mas o meu casamento não está assim. Essa palavra é bonita, mas a minha família não está dentro desse contexto. Essa palavra é ótima, mas eu não estou vivendo isso na sociedade. Então eu estou estabelecendo um teto para dizer assim: eu não acredito que isso seja possível. E eu estou falando com pessoas que fazem orações, que frequentam cultos, que fazem devocionais, mas faz isso como uma prática de ritual, não como uma entrega intencional. Acessar o céu é uma entrega intencional, é uma vida de propósito. Sabe quando você vive uma vida intencional? Quando você vive uma vida de propósito, qual é a missão da sua vida? Acessar um lugar específico. E a minha conversa com você hoje é: que lugar é esse que nós devemos acessar, pastor? Acessar a presença de Deus, que ela é
suficientemente capaz para mudar toda a nossa realidade. A partir de um encontro genuíno. É a partir de um encontro que deixa marcas. A partir de um encontro que gera memórias. Sabe quando você sai de uma conversa e aquilo fica remoendo dentro de você por horas e horas e horas e horas, e você começa a produzir raciocínio sobre isso, e de repente você fala, uau, entendi. E esse entendimento passa a mudar toda a sua trajetória, porque a verdade chegou. Não é assim que a palavra do Senhor declara? Conhecereis o quê? A verdade. E essa verdade vai produzir toda a libertação que você precisa. E os tetos estão estabelecidos por causa da minha realidade socioeconômica, educacional, cultural. Eu começo a responder segundo aquilo que eu vivenciei no meu passado. Eu começo a responder segundo as experiências da minha família, segundo o ambiente de influência, porque o Salmo 1, ele é determinante para isso. Ele diz, bem-aventurado aquele que entende a mesa, que vai estabelecer a conversa que vai gerar o destino. Amém? Então, bem-aventurado é alguém que está vivendo uma vida que funciona, porque ele entendeu a ambiência que ele deve estar submetida. Nós que cremos nesse evangelho, a nossa ambiência, o nosso propósito fala de Deus e nos leva a Deus. Então, se a gente não conseguir entender isso, a gente não vai conseguir mudar a nossa realidade, porque Deus está nos chamando para quebrar o teto dos nossos pensamentos, para parar de pedir o possível e começar a crer no infinitamente mais. Ah, tá bom, ok. Eu quero dizer para você algo. Tá bom você viver a vida que você está vivendo. Tudo bem com isso. Tá tudo bem. A minha intenção aqui não é dizer para você que a sua vida é horrível. Não, não é essa a proposta. Mas é falar com as pessoas que falam, pastor, eu estou chegando na margem, eu estou chegando no limite, eu estou chegando num lugar onde eu olho para o destino, eu já não sei para onde vou e nem como isso vai acontecer. Então eu estou chamando você para entender que é possível mudar essa realidade, trazendo o céu aqui para a terra. É a recusa. Apóstolo Paulo declarando em Romanos 12:2, não vos conformei, ou seja, entende qual é o modelo que você assumiu a forma, dá um basta para isso, renova a maneira de pensar e transforme os seus pensamentos para que você experimente a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. É traduzindo, porque da maneira em que você está pensando, da maneira em que você está dialogando, da maneira em que os seus pensamentos internos estão produzindo a resposta, é um ambiente de conformidade. E esse ambiente de conformidade não traduz a verdade do céu. Amém? Então uma recusa de viver essa vida com um diagnóstico, com um decreto, porque nessa minha jornada, eu já vi muitas coisas que pareciam impossíveis se tornar verdade. Era impossível. E de repente para quem viu, mas para quem esperava, era um compromisso de encontro com Deus, para que o céu se manifestasse. Era um compromisso. Eu estava num evento, terminando agora esses dias, e as pessoas vinham até a mim e falavam assim, pastor, você não vai comer? Eu, já. Aí um voltava para cá e voltava para lá e falava assim, eu olhei, o pastor não comeu. Pastor, você não vai comer? Eu falei, daqui a pouquinho. E aí alguém falou ali, deixa ele em paz, eu acho que ele não está comendo. E aí alguém vem me perguntar, mas para que isso? Eu falei, o resultado que eu espero que aconteça nesse ambiente exige de mim um grande comprometimento com aquilo que eu espero.
Porque se você não tem a intenção de se comprometer de uma maneira inteira, o que é inteiro? Nada de mim está fora do propósito de acessar ao céu. Por quê? Porque a menor possibilidade, não é assim que a palavra do Senhor declara? Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, e não duvidar no seu coração, poderá assim então, todavia, contudo, entretanto, dizer a este monte, erga-te e lança-te no mar. Mas por que Deus colocou duvidar ali, gente? Por que? Só para eu ler e começar a gerar dúvida. Aí eu leio e falo, é por isso que o monte não está erguendo. Eu tenho dúvidas. E a dúvida, ela é estabelecida pela natureza relacional sua para com aquele que deu a promessa. Leandro, me empresta $5.000. Nós temos relacionamento para isso? Não, mas não se preocupe, semana que vem eu te pago. Dúvida? Claro que sim. Não existe essa construção para que ele fala, para agora, para onde eu transfiro. Você consegue me entender? Então, muitas vezes, nós não temos uma construção de entrega com Deus de tal maneira que nós possamos confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E eu começo a usar de artifícios próprios. Eu começo a usar de recursos humanos. Eu começo a usar de relacionamentos, network, e liga para aqui, e liga para ali, e conversa com um, e conversa com o outro. E eu começo a tentar acessar pessoas, ao invés de acessar ao céu, para que Deus dê ordem às pessoas para que me procurem. Sabe aquela mulher que recebeu a visita do menino de Eliseu? Ele voltou com um relatório, dizendo assim, estive lá pesquisando sobre a vida dela. Eles não têm filhos. Me parece que existe um caso de esterilidade ali. Mas porque essa mulher, de maneira intencional, construiu um ambiente para a habitação da presença de Deus a partir da vida do profeta. Intencional. E o profeta passava por ali, e ela intencionalmente manteve um ambiente para que a presença de Deus ficasse por ali por um tempo. E por esse tempo, essa mulher experimentou o fim de uma esterilidade, experimentou um aviso prévio de crise, experimentou uma restituição exponencial. Sabe por quê? Porque intencionalmente ela acessou os céus a partir da ambiência que ela gerou na sua casa. É entrega, é intencionalidade. Quando Pedro estava na prisão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, havia um teto sobre ele, um teto de pedra, guardado por soldados. Humanamente era o fim, mas a Bíblia declara que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E a oração da igreja subiu ao céu, e o céu desceu até a prisão. E um anjo apareceu, e as correntes caíram, e as portas se abriram, e o teto foi quebrado. Então a oração não é um ritual, a oração é uma convicção de que Deus ouve aquilo que eu digo. É uma convicção, e essa convicção, ela nasce de uma entrega, de uma intencionalidade, de um fogo, de uma paixão, de uma vontade ardente de encontrar com Ele em todo o tempo. Então, a sua oração não é uma formalidade, a sua oração é uma arma. É uma arma, querido. Você está armado e nem sabia disso. É a chave que destranca o impossível. É a força que move o braço de Deus. Então o seu clamor, ele tem um lugar para chegar, porque a palavra do Senhor nos garante que a partir do templo, quem é o templo? Esse lugar aqui de reunião? Não.
Vós sois o templo, a habitação de Deus. E ele declara: eu ouvirei a oração que se fizerdes neste lugar. Mas sabe o que fazemos? Montamos as nossas caravanas, nos dirigimos até Jerusalém, pegamos o nosso papelzinho, vamos no muro de maneira física, dobramos o papelzinho, colocamos no muro e declaramos: Deus ouve a minha oração. Voltamos para a nossa casa dizendo: coloquei minha oração lá, naquele muro, Deus vai ouvir a minha oração. Porque ali é o pedaço original do templo. E Deus está dizendo para você hoje: não, a oração que eu ouço é aquela que flui do seu interior. Porque você é a habitação. Amém? Você é a habitação. Então, pare de olhar para o tamanho do seu teto e comece a usar a chave da oração. É um teto de dívida, é um teto de enfermidade, é um teto de uma crise familiar. Eles não podem resistir o poder de um homem ou de uma mulher que ora. O seu teto não pode resistir o seu clamor, querido. Não é assim que a palavra do Senhor declara: ninguém te poderá te resistir todos os dias. Ah, mas eu oro hoje. Não. Eu tenho que orar, eu tenho que conversar, porque o diálogo, ele simplifica à medida em que nós vamos conhecendo quem é o outro. À medida em que nós vamos nos conhecendo, o diálogo simplifica, fica mais fluido, fica mais fácil, fica mais entregue, fica mais conectado. É uma conexão genuína de quem sabe com quem está falando. Então nós não deveríamos fazer campanha de oração. Ah, vamos orar 12 dias, porque deveria ser natural. Gente, igreja, vamos consagrar, deveria ser natural. Ô pastor, já estamos fazendo isso, já faço isso, já faz parte da minha rotina. Então, a minha oração é poderosa. Por quê? Porque eu tenho chave que quebra o teto. Eu tenho chave que desconstrói a ambiência. Eu tenho chave que produz revelação. Eu tenho chave que me dá segredos que estão escondidos. Eu tenho chaves que me dão acessos. E essas chaves precisam ser utilizadas por mim em todo o tempo. Porque a oração é no tempo e fora do tempo. Orai como? Sem cessar. Isso precisa acontecer de maneira contínua, de maneira constante. Em Gênesis 15, Deus encontra Abraão, um homem velho, sem filhos. Ele faz uma promessa. Mas Abraão está dentro de uma tenda, olhando para a sua realidade de limitação. E Deus diz para ele bem assim: Abraão, faz o seguinte, põe o pescoço para fora, tira a cabeça da tenda e olha para os céus. Olha para os céus, entenda a imensidão de quem eu sou. Essa vai ser a sua realidade a partir da sua obediência. Amém? Tudo que precisamos fazer é tirar a cabeça para fora e olhar para uma nova janela. Que janela é essa? Olhar segundo Deus olha para todas as questões. Por isso que Paulo declara: já não vivo, não mais eu. Por quê? Porque tudo que faço, tudo como falo, tudo como penso, já é uma realidade de quem vive em mim. Já não vivo, não mais eu, porque Cristo vive em mim. Revelação atrás de revelação, sobrenatural atrás de sobrenatural, resposta atrás de resposta, milagres em cima de milagres. Por quê? Porque ele já não enxergava como antes, ele enxergava na realidade de um homem que teve um encontro genuíno, que marcou a sua realidade. Então aquele homem estéril, olhando para fora da tenda, olhando sobre um céu estrelado, e se tornou pai de multidões. A minha pergunta para você hoje é: qual é a sua tenda? Para onde você está olhando?
Saia dessa lógica e olhe para um céu de promessas. Eu tenho dito aqui constantemente, se você quer ler a palavra do Senhor de uma maneira efetiva, estude tudo sobre aquilo que você precisa vencer. Deus, aonde tem aqui na sua palavra, gente, hoje está fácil, não está? Hoje está fácil. Deus, aonde está na tua palavra que fala sobre isso que eu preciso vencer? E você começa a montar um estudo sistemático, texto pós texto, instrução pós instrução, verdade pós verdade, testemunho pós testemunho. Quando você menos esperar, você está testemunhando algo que até ontem era um limite para você. Por quê? Porque o seu coração mudou. A verdade encontrou um lugar para prosperar. A verdade encontrou um lugar para mudar a sua realidade. Eu falei aqui outro dia, muitas vezes eu ministrei uma mensagem que não era a minha verdade. Mas eu cria tanto naquela palavra que eu passei a experimentar aquilo como sendo verdade. E eu nunca tive tanta autoridade para falar sobre algo que eu não estava vivendo. Porque Deus, eu creio tanto nisso que eu vou compartilhar com as pessoas sobre isso. E sabe o que virou depois? Testemunho. Eu tinha tanto temor disso que acabou virando o quê? A verdade dele. E o que eu mais temia me sobreveio. Ocupou tanto os seus pensamentos com as dificuldades, que as dificuldades agora passou a ser a verdade dele. Então, por que não ocupar os nossos pensamentos com o céu? Por que não ocupar? Então, é importante entender, hoje é o tempo de sair da tenda, hoje é o tempo de abrir os teus olhos e enxergar além dos limites naturais, hoje é o tempo de sair dessa circunstância, hoje é o tempo de sair daquilo que te envolve, hoje é o tempo de sair de conversações ruins, hoje é o tempo de sair de ambiências ruins e começar a experimentar uma realidade que só Deus pode produzir na sua vida. Mas com quem eu estou falando? Com inconformados. Com gente que está pronto para dizer chega. Com gente que está pronto para acordar, para ficar de pé, para se levantar. E o céu não é um lugar para onde vamos um dia, queridos. O céu é uma dimensão que invade a terra. Por isso Jesus nos ensinou a orar, venha o teu reino, Senhor, venha o teu governo sobre isso que eu estou vivendo e seja feito aqui na terra como é feito no céu. É um entendimento de como é o céu, é um entendimento de como Deus pensa, é um entendimento de como Deus age, é um entendimento de como Deus traduz todas as questões, e eu olho para aquilo que hoje é impossível para mim, e eu faço uma declaração de fé, Senhor, sobre essa enfermidade, seja feito aqui na terra, como é feito no céu. Amém, glória a Deus. Então, quando você quebra esse teto, você não está apenas recebendo uma bênção pessoal, você está se tornando um portal. E quando você torna um portal, sabe o que é um portal? Tudo passa por você. Porque o evangelho não é ensimesmado. Vou contar um negócio para você que você vai decepcionar. Deus não acaba em você. A partir de você, ele se expande. Está pronto para viver o sobrenatural? Está pronto para viver o sobrenatural? Muda para o lado de cá, gente, aqui está mais convertido. Está pronto para viver o sobrenatural? Amém? Não acreditei não, mas está tudo bem. Porque quando você entende o lugar onde o céu invade, você entende que se o céu invadiu, o governo de Deus vai ocupar aquele espaço e a verdade que é a do céu vai passar a ser a sua verdade também. Você entendeu isso? É aquele homem cheio de lepra, chegando para Jesus e falando assim, Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo. Jesus olhou para ele e falou, eu quero. Eu quero. Porque a verdade do céu visitou aquele homem. Então,
Através de você, o céu invade a terra de enfermidade. Através de você, o céu de provisão invade a terra da miséria. Através de você, o céu de paz invade a terra da ansiedade. Através de você, o governo de Deus começa a alcançar a ambiência. Amém? 12 homens trouxeram o que eu estou dizendo para você até o dia de hoje. E nós somos bem mais do que 12 aqui, sim ou não? Nós somos bem mais do que 12. Mas será que acreditamos como eles acreditaram? Será que estamos prontos para ouvir? Eu creio, então levanta e anda. Eu quero, então, seja feito. Amém? Então, você não é um mendigo esperando uma esmola do céu. Você é um embaixador do reino com autoridade para trazer a cultura do céu para a terra. Aonde o embaixador coloca os pés, querido, ali é a nação dele. Você tem ideia do que é isso? Cidadão do céu, passando pela terra. Cidadão do céu, vivendo na terra. Então, é um momento de experimentar algo, dizendo assim, Senhor, aonde pisar a plantas desses seus pés, essa terra eu vou te dar por herança. É um conceito da palavra de Deus. Mas esse conceito ser verdade tem a minha crença, tem os meus tetos, tem os meus limites, tem os meus pensamentos internos, as minhas crises, as minhas experiências. E já ouvi tanto isso, já fui em tanto lugar. Não é sobre o que você ouviu, é sobre o que você fez com aquilo que você ouviu. É sobre o comprometimento com a verdade, é sobre andar por valores, é sobre andar por princípios, é sobre viver uma vida de verdade. E a verdade vos libertará. Eu sou o caminho. É nesse caminho que eu encontro a verdade. E é nessa verdade que eu passo a experimentar a vida. Então, não é só ouvir, é caminhar, é seguir os passos, é seguir as instruções, é obedecer. E nessa obediência, eu começo a mudar a imagem que eu tinha. Porque o que esses discípulos começaram a experimentar foi Jesus passando por um lugar e por outro, e Bartimeu dizendo, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ei, para de incomodar. Você está gritando demais. Aí Jesus, dever de casa, meninos, ele acessou o céu. Porque ele encontrou a presença diante dele. Então, como dever de casa, aprenda essa lição quando uma pessoa, de maneira genuína, acessa o céu. O que queres que eu te faça? Bartimeu prontamente disse, preciso voltar a ver. E imediatamente aconteceu aquilo que ele se esperava. Mas o conceito religioso diz, não pode ser assim, não incomode, não acesse, você não tem esse lugar, isso não é para você. Você está vivendo uma vida que está desalinhada com o céu e agora você quer ver o favor de Deus. Ei, no momento em que você entende o poder da presença, você muda a perspectiva do que o céu pode fazer na sua vida e nesse momento existe uma conversão genuína. Amém? É uma conversão genuína. Então, entendendo isso, eu estou quebrando o meu teto, eu estou mudando a minha realidade, eu estou mudando a perspectiva da vida que eu estou vivendo. Porque o céu é o ponto de partida, seja feito aqui na terra como é feito no céu, seja feito a verdade de Deus. Então a Torre de Babel, ela foi construída em cima da arrogância, ela foi construída em cima do sistema de autossuficiência, ela foi construída em cima de conceitos próprios. E o que eu estou dizendo para você nessa noite, em nome de Jesus, é tempo de começar a construir um acesso para que seja feito aqui na terra, como é feito no céu, apenas trazendo a presença de Deus para a minha ambiência. É trazendo a presença de Deus de uma maneira genuína. Como, pastor? A palavra do Senhor declara que Deus habita em meio aos
louvores. Que música você tem entoado? Quais são os cânticos, eu não digo sobre canções, quais são os cânticos declarados pela sua boca, verbalizados por você? Deus habita nas suas declarações, ou não. A morte e a vida estão no poder da palavra. Quais são as palavras que têm sido proferidas por você? Quais são os decretos que você mesmo precisa cancelar? Então, se Deus habita em meus louvores, eu preciso começar o meu dia dizendo: Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Pai. Tu és o Criador de todas as coisas. Tu és a verdade. O Senhor é a fonte de todas as coisas. O Senhor é aquele que cria todas as coisas por meio da Tua palavra. O Senhor é o general de guerra. O Senhor não perdeu nenhuma batalha. O Senhor é aquele que fez reinos caírem. O Senhor é aquele que estabeleceu homens comuns em lugares absurdamente sobrenaturais. O Senhor é aquele que abriu portas. O Senhor é aquele que derrubou muros. O Senhor é aquele que fez o mar se abrir. O Senhor é aquele que fez passar o mar de pés enxutos. O Senhor é aquele que fez cair fogo do céu. O Senhor é aquele que proveu o azeite da viúva. O Senhor é aquele que faz. O Senhor é aquele que era. O Senhor é aquele que é. O Senhor é aquele que há de vir. Acredite, não é para convencer Deus de quem Ele é. Nas minhas palavras, declaradas aos céus, eu começo a acreditar que Ele é isso. Quantas mentiras você já acreditou como sendo verdade? Sabe por quê? Porque repetiram ela de maneira sistemática. Você ouviu. Ah, deve ser verdade. Deve ser verdade. Ah, já fui em 3 médicos e o diagnóstico deu o mesmo. O que faz? Ah, aceita. É verdade. Não, busca uma nova opinião. Não, já fui em 3. A minha pergunta é: você já falou com Deus sobre isso? Porque a palavra final é dele. Você já acessou o céu sobre essa questão? Você já viu na palavra de Deus o que Ele pensa sobre o problema que você está lidando? Porque a palavra final é dele. Então, se a palavra final é dele, eu preciso confiar no que Ele diz. E descansar aos seus. Ele dá enquanto dormem. Uma capacidade de descansar em meio ao caos. Está caótico. O que você está fazendo? Descansando. Não apático. Não letárgico. Não distraído. Não fingindo costume. Confiando. 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 Confiando em Deus. De uma maneira tão absurda. E que eu declarar é tornar claro algo. E eu torno claro sobre a sua vida que o nome de Jesus é maior do que todo e qualquer nome. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobra, toda língua confessa. Eu não sei do que você precisa do nome de Jesus hoje, mas hoje eu vim aqui para tornar claro isso. Pratique o poder da presença. Comece a se envolver. Comece a se mover. Começa a mudar a sua frequência, a sua ambiência. É como Samuel dizendo: você me chamou? Não, não te chamei. Vai dormir, menino. Não, você me chamou, eu escutei de novo. Não, não te chamei. Vai dormir, menino. Não é possível. Você me chamou. Ei, se você ouvir de novo, diga, fale, que o teu servo ouve. Deus está falando contigo. Pratique o poder
da presença. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Não viva mais tentando alcançar o céu. Viva agora, entendendo o que Jesus disse. Seja feito aqui na terra, como é feito no céu. Não é sobre eu subir, é sobre o céu descer. Amém? Não é sobre eu construir uma torre e dizer aqui, gente, eu construí algo tão impressionante que eu acessei a Deus. Não, gente, eu me humilhei o suficiente para dizer a Deus, Deus, se o Senhor não puder fazer, não tem nada que eu possa fazer sobre isso. Deus, se o Senhor não visitar essa situação, não tem nada que possa acontecer neste lugar. Deus, se o Senhor não abrir essa porta, é sobre me humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você tem o nome de Deus, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus. É a oração que sobe para que o céu desça. Eu ouvirei dos céus o seu clamor e sararei. Alguém precisa que algo seja sarado? Alguém precisa de algo que seja sarado? Alguém precisa que um céu invada algum lugar? Alguém precisa que a presença de Deus mude algum diagnóstico? Alguém precisa que a verdade de Deus mude uma sentença? Essa noite é para você, querido. Essa noite é para você. Essa noite é para você, pai. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Sim, os olhos deles passeiam por todo lugar, procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir. Por acaso os meus ouvidos estão tampados? Posso até chorar. A palavra diz que o choro dura uma noite. Mas a alegria, sim, vem de manhã. É um de repente para quem viu, mas é o tempo de resposta para quem espera. És Deus de perto e não de Ele é um Deus de perto e também de longe. Nunca mudaste, porque eu, Senhor, não mudo. Tu és fiel. Sim, Ele é fiel. Ele estabeleceu uma aliança com você. E Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra porque eu, Senhor, mentir. Não mudo. Por acaso eu sou homem para que minta e filho do homem para que se arrependa? Tudo pode Passarão os céus e terra, mas a minha palavra não passará. Vai se cumprir. Pode enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Os meus olhos vão ver o impossível. Haverá alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Eu posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Moisés, diga: o eu
a presença que vai contigo. Deus que não é homem pra mentir, e tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Pode ver, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, e tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu quero finalizar dizendo algo para você aqui. Nunca vai ser por quem eu sou, sempre será por quem Ele é. Nunca será por aquilo que fiz. É pela graça, é o favor que eu não mereço. É a paternidade, é o amor de pai para com filho, na esperança de que por esse amor você se constranja de tal maneira que a presença dele passa a ser algo habitual na sua vida. É alguém olhar para você, Euler, e falar assim: Euler, eu tenho olhado para você e eu estou enxergando em você, existe algo diferente. É olhar: Vinícius, eu estou olhando para você, Vinícius, mas não sei, tem alguma coisa diferente em você. Sabe, ele dizendo assim: Andréia, sabe, eu tenho estado com você esses dias e parece que tem sido liberado algo da sua vida e eu não estou conseguindo entender o que é. Você consegue ter a dimensão disso? Você consegue ter o entendimento disso? Ele dizendo: Neto, eu tenho observado você, Neto, mas o que é isso que está acontecendo? Que paz é essa? Me explica isso, Neto. Eduardo, por que suas coisas dão certo assim? Jefinho, como assim, Jefinho? Num momento de crise dessa, você está prosperando? Mas de que maneira, Bianca? Como que essa porta abriu? Disseram que não era possível. Disseram que não tinha como. Disseram que essa notícia era o final. Como que pode ter mudado assim de repente? Como que de repente tudo mudou? É Deus dizendo: porque eu, o Senhor, eu não mudo. É aquele que era, é aquele que é aquele que há de vir. É o Deus de aliança, é o Deus de promessa. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode, mas a palavra vai. Magno, eu vou pedir para você ministrar essa canção. Ministra essa canção, Magno. Deixa Deus falar a partir dos seus acordes aí, Magno. É do seu interior, Magno, que flui rios de águas vivas. Derrama essas águas sobre essa igreja, Magno.
Sejam curados, sejam curados, sejam curados em nome de Jesus. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados, não podem não. A minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível, já está acontecendo. Amém? Uma semana redefinida, um dia redefinido. Amém? Uma visão de vida redefinida. Um conceito sobre algo sendo mudado, porque a presença de Deus disse para você: não, não é assim. Basta o céu visitar, e tudo aquilo que parecia impossível mudou. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.